Vamos continuar a leitura do nosso manual? Agora, vamos falar sobre edição das unidades de conteúdo. Primeiramente, você deve nomear as unidades com nome curto e representativo. Colocar no final do nome da unidade a carga horária da unidade. Quantas horas o estudante irá se dedicar para realizar aquela unidade? Adicionar centralizado uma imagem representativa da unidade. Assim, você deve seguir sempre o mesmo padrão de tamanho e formato de imagem para as demais unidades. Ou seja, a imagem representativa dessa unidade deve conversar com as demais unidades do curso ou componente curricular. Logo abaixo da imagem, adicionar o período de execução da unidade, de forma centralizada. Esse período é o tempo em que essa unidade ocorrerá. Essa unidade será executada de qual dia a qual dia. Colocar um texto com breve descrição do que o estudante irá aprender na unidade. Qual é o conteúdo que ele irá aprender estudando aquela unidade. Posteriormente, encaminhe o estudante para a leitura da página Orientações para a unidade 1. Então, você terá que adicionar ou editar. No nosso caso, é editar, já que a sala modelo já vai trazer esse material para a gente, a página sobre orientações para a unidade 1. Você deve preferir sempre utilizar imagens de uso livre ou de arquivo pessoal para ilustrar a sua sala-aula. Esse aqui é um exemplo de como ficaria o início da unidade de conteúdo. Então, primeiramente, nós temos a unidade 1, que seria a unidade de conteúdo. Primeiro, nós tivemos a apresentação. Agora, vem para a unidade 1, unidade de conteúdo. Você vai escrever um nome curto e representativo para a unidade. No final do nome, você vai colocar a carga horária dessa unidade. Por exemplo, 10 horas. Aqui, você vai adicionar a imagem representativa da unidade. Por exemplo, se você vai fazer uma explicação sobre mel, você vai falar sobre apicultura. Aqui poderia entrar uma imagem de uma abelha, a imagem de favos de mel. Se você vai falar sobre mecanização, poderia entrar aqui um trator, uma máquina agrícola, a imagem representativa do seu curso. É sempre bom seguir as orientações da sala modelo. Por exemplo, configurar o tamanho da imagem para 500. Então, lá na sala AVA, você consegue colocar 500 para que a imagem não fique grande demais e nem pequena. Depois, então, você vai colocar o período da execução dessa unidade e vai fazer uma breve descrição sobre o que o estudante irá aprender nessa unidade. Por exemplo, nessa unidade vocês aprenderão sobre e descrever o assunto que o estudante irá aprender. Depois indique a leitura da página Orientações para a unidade 1. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, você deve estar se perguntando o que deve conter o arquivo Orientações para a unidade 1. Veremos isso a partir de agora. Então, como editar a página Orientações para a unidade? Todas as unidades de conteúdo terão essa página sobre orientações. Nessa página, você deve escrever um breve texto sobre a carga horária, período de execução, quantidade de aulas e conteúdos a serem abordados na unidade.
Você também deve indicar quais os materiais e páginas o estudante deve ler para concluir com êxito a unidade. Indique também, nessa página, a leitura do material complementar para aprofundar o conhecimento sobre o tema. É sempre importante você ter na sua sala AVA material complementar, porque assim, caso o estudante queira se aprofundar mais em um determinado assunto, ele pode acessar esse material para ampliar os seus conhecimentos. Indique a participação na videoconferência, caso tenha. Caso você vá fazer uma videoconferência, indique, olha, participe da videoconferência que será realizada no dia tal. Indique a atividade que o estudante deve realizar na unidade e o material que deve ser lido para realizar a atividade. Caso seja postada toda a apostila, indique as páginas referentes à unidade em questão e o prazo para a realização da atividade. Então, aqui, se você postar na unidade já toda a apostila do componente, você deve indicar quais páginas ele deve ler para conseguir realizar a atividade da unidade. Por exemplo, apostila, edição de sala AVA, páginas 5 a 10. O estudante vai entender que ele tem que ler das páginas 5 a 10 para realizar aquela atividade. Por fim, indique a utilização do fórum Tira Dúvidas, caso o estudante tenha alguma dúvida sobre o conteúdo ministrado. E deixe também o seu contato. O seu contato pode ser o seu e-mail, caso você queira, o seu WhatsApp. Você pode talvez fazer um grupo de WhatsApp, entre outros que você achar pertinente. Então, vamos observar como que ficaria, então, essa parte sobre orientações para a unidade 1. Você vai escrever, então, prezado estudante, a unidade 1 terá um total de tantas horas, iniciando do dia tal e terminando no dia tal. A unidade está dividida em tantas aulas, que irão abordar sobre. Aí você vai escrever o tema dessa sua unidade, o que você vai abordar nessa unidade. Orientações para a unidade 1. Comece os estudos lendo a apostila, o nome da apostila, das páginas tal a página tal. Essa parte aqui é muito interessante. Você pode ir lá na sua sala AVA, copiar o nome da apostila e colar aqui. Quando você fizer isso, esse nome vai virar um link. Então, o estudante, ao clicar nesse link, ele vai direto para a apostila. Para ampliar os conhecimentos sobre o assunto, recomendo a leitura do material complementar. Você vai fazer a mesma coisa. Copia o nome do material complementar lá na sala e cola aqui dentro dessas orientações da unidade, para que ela vire um link. Teremos uma videoconferência para interação entre estudante e professor. Veja a data na apresentação do curso. Por fim, responda à atividade avaliativa da unidade 1, tantos pontos. A mesma coisa você vai fazer, copiar o nome da atividade e colar para virar um link. A atividade é um questionário composto por tantas questões e você consegue respondê-las assim que concluir as leituras indicadas. A atividade estará disponível até a data tal, não deixe de realizá-la. Caso tenha dúvida sobre o conteúdo, entre em contato comigo ou utilize o fórum Tira Dúvidas. Mensagem individual também poderá ser utilizada ou, no caso, acessar por e-mail ou WhatsApp. Bons estudos! Então, assim que ficaria a sua orientações
para a unidade 1. Agora, adicione um rótulo intitulado Material Obrigatório, em negrito. No caso, na nossa sala, modelo, esse material já está presente. Depois, adicione os arquivos obrigatórios para a realização, com êxito, da unidade. Indique no nome do arquivo as páginas para leitura. Exemplo, então, no material obrigatório vai entrar a apostila. Qual que é o nome da apostila? Apostila Mecanização Agrícola, páginas 15 a 30. Outro exemplo de nome para videoaula. Videoaula 1, componentes do trator. Após adicionar os materiais obrigatórios, você deve adicionar um material complementar. Aí você vai adicionar todos os arquivos complementares para o aprofundamento do conteúdo da unidade. Indique o nome do arquivo e as páginas para leitura, igual foi feito para o material obrigatório. Exemplo, então, de material complementar: livro Mecanização Agrícola, páginas 15 a 30. Então, após adicionar o material obrigatório, o material complementar, você vai adicionar as atividades. Você vai adicionar um rótulo intitulado Atividades, em negrito. E, posteriormente, adicionar a atividade a ser realizada, que poderá ser um questionário, uma entrega de arquivo, um fórum ou outra atividade que você achar pertinente. Intitule a atividade como Atividade Avaliativa da Unidade 1 e os pontos referentes para essa unidade. Mas atenção! Independente da unidade, você deve escrever um texto com direcionamentos para a realização da atividade. Qual material deve ser lido ou visualizado, indicar as páginas, entre outros direcionamentos específicos da atividade, para que o estudante não fique perdido, ele saiba exatamente o que ele deve estudar para conseguir realizar a atividade. Então, vamos ver um exemplo de direcionamentos para a realização da atividade. Então, você vai primeiro conversar com o estudante. Olá, você estudou os materiais recomendados na unidade 1. Então, agora, realize a sua atividade. Lembre-se, para realizá-la, comece os estudos lendo a apostila, das páginas tal a página tal. Para ampliar seus conhecimentos sobre o assunto, recomendo a leitura do material complementar, da página tal à página tal. Caso tenha dúvida, entre em contato pelo fórum de dúvidas, mensagem individual, e-mail ou WhatsApp, caso você queira colocar. E, por fim, responda à atividade. Atividade avaliativa da unidade 1, tantos pontos. Essa atividade é um questionário formado por tantas questões objetivas, sendo que cada questão vale tantos pontos. É interessante você colocar essa informação para não causar surpresas ao estudante. Ele abriu o questionário e ter 50 questões para ele realizar. Ou ele abrir o questionário e se deparar com uma atividade que ele não estava esperando. A atividade fecha no dia tal, às tantas horas. Não perca os prazos para não comprometer o seu desempenho no curso ou componente. Boa atividade! Então, para que a sala não fique muito extensa, as videoaulas devem ser inseridas dentro de um recurso página, intitulado Videoaula 1. Escreva o nome do conteúdo da videoaula. Por que eu estou falando isso? Se você adicionar o link solto dentro da sala,
a sua sala vai ficar com uma extensão gigante. Isso pode assustar o seu estudante. Então, você vai adicionar a sua videoaula dentro de uma página. Professor, o que seria essa página, então? Como que você vai fazer? Você vai clicar em adicionar uma atividade ou recurso. No final de toda unidade, tem esse botão. Todos os arquivos, todos os recursos, arquivo, questionário, pasta, entre outros, são adicionados clicando nesse botão, adicionar uma atividade ou recurso. Depois que você clicar nesse botão, você vai clicar no recurso página. Aí, dentro dessa página, você vai inserir ou editar um arquivo com o nome de áudio ou vídeo para inserir o link da sua videoaula, já hospedado no YouTube, por exemplo. Caso seja necessário adicionar muitos materiais didáticos por unidade, esses materiais devem ser adicionados em um recurso pasta, para que a sala não fique muito extensa. Então, você vai poder ir lá em recursos, tá? Como que eu faço para chegar em recursos mesmo, professora? Você vai clicar no botão adicionar uma atividade ou recurso. Posteriormente, você vai escolher o recurso pasta. Você vai utilizar o recurso pasta sempre que você tiver muitos materiais para ser adicionados na sala. Por exemplo, se o seu material obrigatório passar aí de 5 itens, de 10 itens, para que a sala não fique muito extensa, você adiciona uma pasta e dentro da pasta você coloca todos esses arquivos. E da mesma forma, você vai fazer para as demais unidades de conteúdo. Por exemplo, a unidade 2. Você vai repetir o mesmo processo. Escrever o nome curto e representativo da unidade, a carga horária necessária para ele se dedicar e realizar essa unidade, colocar uma imagem representativa dessa unidade, o período de execução agora dessa unidade, uma breve descrição sobre o que o estudante irá aprender nessa unidade e as orientações para a unidade 2. Você vai seguir o mesmo modelo da unidade 1, porém agora direcionando para os arquivos e atividades da unidade 2. Você vai repetir esse processo para as demais unidades do componente curricular ou curso. Mas atenção! Caso utilize material didático de terceiros e o nome do autor seja suprimido, por exemplo, quando você vai utilizar somente parte de um material, somente parte de um livro, um capítulo do livro, o nome do autor e o ano da publicação devem ser adicionados no nome do arquivo. Por exemplo, livro Mecanização Agrícola, Paulo Serra, Serra 2010, página tal a página tal. Cuidado com plágios e não utilize material que não seja de uso livre, por exemplo, cópias piratas. As unidades deverão ser planejadas considerando a proposta de estudos de 10 horas semanais. Então, se a sua unidade for composta por 10 horas, cada dia o estudante irá estudar 2 horas naquele período. O conteúdo do material didático deve pressupor a contextualização e utilização de estratégias de ensino que assegure uma avaliação eficaz.
Um exemplo de como que você pode fazer essa divisão. Um curso, um componente com carga horária de 20 horas, você pode propor uma apostila de 40 horas. Isso é recomendado, não é obrigatório. E você pode ter 2 unidades de conteúdo. Ah, não, o meu curso tem 50 horas. Você pode propor uma apostila de 100 horas. Ter nesse curso ou nesse componente curricular 5 unidades. Essa seria uma forma de divisão. Não é obrigatória, mas é interessante para que o seu estudante não fique sobrecarregado ou o curso fique muito extenso. Não carregue arquivos de vídeo na sala AVA. Para adicionar suas videoaulas, primeiramente coloque o material no YouTube, por exemplo, e somente depois compartilhe o link na sala AVA. Isso é necessário para que o arquivo da sala não fique muito pesado, dificultando a navegação dos estudantes e equipe. Quando você vai entrar na sala, a sala fica muito carregada, muito pesada, demora muito para carregar os arquivos. Isso acontece quando tem informação demais naquela sala, tem arquivos pesados demais naquela sala. Então, o interessante é você primeiro postar a sua videoaula no YouTube e depois colocar o link na sala, porque assim aquele arquivo ele não está carregado na sala, e sim está no YouTube. Caso queira compartilhar vídeos livres de terceiros, você pode fazer da mesma forma. Para que as suas videoaulas não se tornem públicas, caso você não queira aparecer falando no YouTube, você pode adicionar elas no YouTube como vídeo não listado ou privado. Ou seja, somente o estudante que tem acesso àquele link na sala consegue visualizar aquele material. Não carregue arquivos em PDF na sala acima de 10 megabytes. Caso seja necessário adicionar arquivos grandes, divida-os ou faça sua redução de tamanho em sites específicos antes de carregá-los na sala AVA, para que o estudante não tenha dificuldade em abrir aquele material. Isso é necessário para que o arquivo da sala não fique muito pesado, então, dificultando a navegação tanto dos estudantes quanto da equipe. Quem que seria essa equipe? O próprio professor formador, o professor mediador, a equipe do pedagógico. Segundo pesquisas realizadas pela Coordenação de Educação à Distância do Campus Amajari, a maioria dos estudantes do IFRR-CAM, por exemplo, acessam as salas AVA pelo smartphone, utilizando dados móveis. Ou seja, se o professor adiciona um conteúdo muito grande, muito pesado nessa sala, vai haver uma redução muito brusca desses dados do estudante, dificultando que ele finalize o curso. Bom, finalizamos essa parte de unidade de conteúdos. Agora assista a próxima videoaula, onde iremos ver na prática como que fica esse tipo de unidade na nossa sala modelo. Até lá!